buy myself flowers and held your hand and write my name and saving you all of my hours. I told myself the hour. Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Estamos aqui para mais um nosso bate-papo, como você já conhece, nosso podcast Empreendedorismo na Maturidade 60+, do IPPE. E hoje nós temos uma convidada de ouro aqui, a Nilce Pereira. Ela trabalha com empreendedorismo, principalmente na parte de confecção. Então ela vai contar um pouquinho da trajetória dela para nós. E no final ela vai deixar uma mensagem para vocês. Então fique atento, que ela é um diamante. Isso aqui é uma enciclopédia de conhecimento. Então, obrigada. Observe bem as respostas dela. Fique atento aí, hein? Dicas de ouro. Olá, Nilce. Mais uma vez, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite aqui. Nada, a ideia é que você compartilhe um pouquinho da sua trajetória, da sua história conosco. Então me conte, quem é Nilce Pereira, nasceu aonde, como é que foi sua infância, quem são seus pais, você tem irmãos, como é que foi essa história da Nilce aí no começo? Então, eu quero iniciar dizendo assim, é um orgulho muito grande para mim estar aqui podendo falar do meu início, né? Início de vida mesmo. Para mim é uma oportunidade de dizer quem sou eu, o que eu passei e o que eu vivo hoje. É um orgulho muito grande mesmo dessa oportunidade de poder falar. Para nós é uma música da sua história. Guardar ela aqui agora. Com certeza, né? E já adianto para vocês aí que se tiver algumas lágrimas, faz parte. Faz parte, tá? Porque são muitas coisas, muitas vitórias, mas muitos tombos e tombos que eu levantei. Então, assim, acho que para mim hoje é o que mais importa, né? Ter tido esses tombos, sim, mas eu levantei e hoje estou de pé com essa oportunidade, inclusive, de contar um pouco da minha história. Então, meu nome é Nilce, né? Nilce, nasci em Santa Cruz do Salvado, Minas, tá? É ali na zona rural, né? Santa Cruz do Salvado. Meus pais, Oliveiros, Cláudio dos Santos, Maria Pereira dos Santos, hoje não tem nenhum deles. 9 irmãos, 9 irmãos, hoje são 8, né? O mais velho foi. Então, assim, a gente nasceu ali naquela cidadezinha bem pequena e eu iniciei tudo ali com o meu trabalho mesmo. Com o tempo, né, as coisas vieram acontecer de meus pais se separar, né? Mas eu tinha o quê? 14 anos nessa época, quando eles se separaram. Então, até os 14 anos, para mim, foi uma história de vida que corresponde à minha vida até hoje. E creio que vai corresponder enquanto eu viver. Porque com 14 anos eu aprendi assim a viver por conta própria, porque a gente não tinha condições de receber as coisas fácil. Então, assim, me lembro muito que com a pequena idade, eu imagino assim, uns 10 anos, eu já trabalhava para os outros para ganhar um dinheiro para comprar aquelas coisinhas, né? Que a gente sempre precisa. Meus pais com uma condição pequena, né? Não era má vontade, mas uma condição pequena, assim, de dar para a gente. E eu lutava, eu pensava assim, não, se eu trabalho para dentro de casa, eu posso trabalhar também para eu ganhar um dinheirinho extra, para comprar lá aquele sorvetinho, entendeu? Aquele anelzinho, era tipo isso. 10, 12 anos era isso, né? Que a gente tinha. Não almejava o celular, não. Almejava era um anelzinho lá, era uma balinha, um chiclete daquele quadradinho, sabe? Então eu trabalhava. E lembro muito que já com essa pequena idade, eu cortava cana para as pessoas. E lembro que cortar cana é uma coisa, mas depois a gente tinha que fazer todo o processo para deixar na condição de entregar no caminhão. Era fazer os fechos, né? Amarrar os fechos. Aí imagina eu, né? Cortar e fazer os fechos. E eu ganhava, olha pra você ver, eu acho que as coisas iniciam bem aí, o que a gente tem dentro da gente. Eu ganhava pelos fechos que eu fazia, todo mundo era dessa forma. E eu cortava toda aquela cana ali, né? Com muita rapidez mesmo. E no final do dia, quando estava escurecendo já, todo mundo já estava praticamente pronto para ir embora. E eu não, eu estava com aquele monte de cana cortada para
fazer os fechos, porque eu ia ganhar em cima dos fechos que eu fizesse, né? Aí todo mundo ficava com dó, né? Lógico, uma criança ali ajudava eu a fazer os fechos e carregava para colocar no local certo. Então eu já começo a ver da minha pessoa, aí eu já tinha na minha cabeça, né? Não, se eu me esforçar, eu consigo mais cana, mais fecho, lógico, ajuda, né? Com certeza. E um din-din melhor, com certeza. No final do dia era isso. Você já começou então, mesmo que novinha, empreendendo sem saber até o que era empreendedorismo. Isso, é isso que eu tô querendo dizer, que dentro de mim já tinha essa empreendedora. coisa. E daí veio uma oportunidade também de vender uma rifa, daqueles urso grande que o pessoal espalha. Eu vendi dessa rifa também, acredita? Vendi. Então, aí eu vendi também essa rifa nessa época e foi o meu primeiro dinheiro, eu posso dizer. Minha primeira economia foi dessa rifa. E depois o trabalho, né, dessa cana, e ganhava café também, ganhava por dia. E eu digo mais, isso era depois que sobrava um pequeno tempo que já tinha ajudado a terminar as roças, que era o mantimento, para trazer para dentro de casa. E olha que interessante, mesmo sem saber, você já estava praticando, né, alguns princípios do empreendedorismo. O primeiro, que negócio, eu tenho que ter força de vontade se eu quero ganhar mais. Com certeza. O segundo, na rifa você já estava desenvolvendo a parte comercial, né? Aprender a vender. Sim. Sim. Quer dizer, aos poucos, mesmo ali com situações que, né, a cana e a rifa, que são duas coisas diferentes, mas acaba que eram conhecimentos que você foi aprendendo na realidade, na vida real, sem ter livro, né? Sim. Aprender a vender, aprender a ter esse esforço para fazer as coisas, e querendo ou não, já é um caminho de empreendedorismo também. É isso mesmo que eu estou querendo deixar, né? Basta com que você queira fazer algo e você consegue ver. No meu caso, né, eu me vejo essa pessoa assim, empreendedora desde aí. Porque eu via que através do meu esforço já tinha aquela ideia do que eu ia conseguir. Eu já imaginava o que eu vou conseguir se eu fizer assim, assim. Assim também foi, nós somos criados assim, né, assim como eu disse, uma condição bem precária e a gente fazia rapadura também, né, para o consumo em casa e o que sobrava ali era tudo compradinho, sabe? Colocava no viral e o que sobrava a gente podia comercializar. E eu lembro que uma colega minha ganhou uma sandália de saltinho azul, de correinha e passa assim atrás no pé, de saltinho e que eu encantei com a sandália. E não tinha condições de comprar, os pais também não davam, não apoiavam até salto inclusive, né? Aí eu ofereci para ela, vou falar bem o popular mesmo, é a palavra da época, sabe? Eu ofereci para ela uma prancha, porque era rapadura grande, era uma prancha menor, era uma rapadura normal. Eu ofereci para ela uma prancha, que seria a rapadura maior, em troca daquela sandália. Porque a rapadura para mim era o que eu tinha para oferecer. Né? Era o produto que você tinha na mão. O produto sua moeda de troca, né? Isso. E ela precisava dessa rapadura. E eu gostaria muito de calçar aquela sandália. Então aí eu vejo também, né? Eu vejo assim, aquilo que eu quero, eu posso buscar a forma de conseguir, né? E levar para a pessoa também aquilo que ela está precisando. E olha que interessante. Que ela quer. Em 3 situações, você já contou 3 fundamentos do empreendedorismo. Primeiro, força de vontade, né? Quanto mais eu trabalhar, mais eu ganho. Segundo, vender na rifa. Sim. A parte comercial. E a terceira, negociação. Sim. Então, o que eu tenho aqui que eu posso negociar para adquirir aquilo que eu estou precisando? Isso. Então, não necessariamente a vida te dá tudo, mas você tem que ser criativo. E aos poucos você vai... Usar o que você tem na mão para conseguir aquilo que... Uma negociação. Que você precisa, né? E é isso mesmo, sabe? Eu vejo que a gente precisa de oferecer além daquilo que a gente vê. Porque aquilo que eu tenho, por exemplo, para mim é comum. Mas aquilo que a pessoa precisa, talvez é aquilo que eu tenho para oferecer. E muitas vezes então, é além daquilo que a gente está vendo, sim, né? Além. E muitas vezes o que você tem para oferecer pode ser que para mim não tenha tanto valor.
vou dar um exemplo da rapadura. Talvez tem tanta rapadura aqui em casa que não tem valor, mas para aquela pessoa que precisa, fala, nossa, tem uma rapadura, Isso, sabe? isso. Aquilo para ela tem muito mais valor, né? Porque Isso. como ela não tem o hábito de ter aquilo, isso aconteceu comigo, até dentro da sua história. Eu fui para Montes Claros e chegou lá e eu falei com o pessoal que gostava muito de requeijão moreno. Aí minha falou assim, meu pai faz requeijão moreno. Eu falei, dá para você trazer um para mim, né? Eu falei, quantos você quer? Eu falei, não, um só. Não, lá em casa tem tantos que você escolhe a quantidade que você quer. Então, para mim, era um produto assim que para mim conseguir um requeijão moreno era uma coisa complicada. Sim. Para ela falou assim, não, lá em casa a gente faz, então, normal. Então, o que eu acho bem interessante disso aí, sabe? Você conseguir ver além da imaginação daquilo que você tem na mão. A imaginação que aquela rapadura, para mim, servia ali para fazer o café, para usar, fazer o doce e tudo. Mas eu conseguia ver que além da utilidade para mim daquela rapadura, ela servia também para outra pessoa, sabe? Então, assim, não fica ali só na minha necessidade, vai além da minha necessidade. Através daquilo que eu tenho, eu posso oferecer a alguém. Então, eu acho que isso para mim é o que mais chama atenção dentro de mim, sabe? Aquilo que você sabe, que você consegue, você poder servir o outro. Você imaginou se todos fossem assim? Eu falo que isso né? aí Não é, talvez seja... seria muito bom. Eu falo que isso aí é uma coisa intuitiva, né? Nem todo mundo tem essa intuição. Por isso que tem muita gente que, quando nasce, já começa a tocar violão de ouvido, outros tocam piano, outros pintam quadros, né? E muitas vezes a gente é empreendedor, não sabe ainda que é empreendedor, mas você tem atitudes empreendedoras que quando você começa a criar o seu próprio negócio, vamos falar disso agora, quando você começou a empreender, provavelmente você deve ter resgatado muito dessas memórias, dessas situações que você viveu lá atrás. Você fala assim, olha, então aquele esforço que eu tinha para poder fazer os peixes de cana, eu uso ele hoje. Aquela atividade comercial que eu tinha para vender a rifa, eu uso hoje. A questão da negociação entre a sandália e até, né, a prancha, Sim. a rapadura, eu uso hoje, você tem que estar negociando. Agora me conte aqui, Nilce empreendedora, como é que começou? Pois é, você falou aí onde que faltou algo ainda para eu dizer dessa época. Era uma época que trabalhar, durante o dia trabalhar, né? Quando é à noite fazer o quê? Sem televisão, sem luz direito, de lamparina, que eu sou dessa época da lamparina, né? Sem televisão. E minha mãe lá com aquela maquininha, né? No pedal lá, fazendo as coisas. E eu observando, então eu já comecei, é o que você disse, já tinha dentro de mim algo, já tinha. Eu vendo ela ali tocar aquela maquininha, eu pensei, fazer um avental para ficar de frente ao fogão de lenha, né, para não sujar a roupa, né, quando for sair a roupa tá limpa. Fiz avental nessa época aí, tudo isso, gente, até 14 anos, porque aos 14 anos eu tive que, vai que o mundo é seu, meus pais separaram, né. Então, isso é até os 14 anos, quer dizer, criança, né? Sim. Então, hoje não é muito não, mas na época era bem criança mesmo, essa idade. Então, vendo ali minha mãe, eu pensava, não, vou fazer ali, pegar os detalhes daquilo ali, abrir a calça jeans e cortava e fazia avental, fazia... Lembro que, se eu olhar direitinho, eu tenho até ainda essa mochila, não é mochila, é embornar, né? Embornar lá. Assim, comprido, branco, eu fiz com ponto atrás, tudo vendo a minha mãe fazer. Com ponto atrás, com a agulha aí, buscava um ponto, buscava outro, eu fiz uma flor. Sua escola então foi sua mãe? Foi minha mãe. Foi, não, minha história hoje, gente, como costura, né? É minha mãe, porque eu vi ela ali costurando. Então eu fiz ali aquela sacola, uma flor, e pensava, um tecido branco para ficar bonito, a flor. Porém, esse tecido branco, no interior, na roça, poeira, né? Então, assim, não dava muito certo. O que eu fiz? Peguei esse tecido, coloquei em cima de um plástico, moldei ele direitinho, costurei todo o plástico em cima desse tecido já bordado dessa flor, coloquei a alça para levar o material de escola. Que legal. Você mesmo montou sua mochilinha de escola? Eu mesmo montei, sabe? Ao ver minha mãe fazer, eu falei assim, eu poderia fazer isso, né? Para eu levar, vai ficar bonito, diferente, todo mundo vai gostar, né? E fiz também, nessa época, um vestido vermelho,
de bolinha branca. Esse você fez pra E como você. eu fiz pra mim. E como não se bastasse esse vestido, eu coloquei uma gravatinha. Que eu coloquei bem assim, apontadinha, enfiei lá um grampo, alguma coisa para abrir, para ficar bem quadradinho, costurei esse negócio com uma gravatinha. Lembro direitinho, que é muito gostoso de lembrar desse detalhe, porque hoje, assim como eu disse, né, é muito prazeroso poder dizer, porque é fato, né? Sim. Eu vivi isso aí. Então, é muito importante a gente poder dizer aquilo que é real. Você viveu aquilo, você fala com poder, né, com certeza daquilo que você está falando. Aí eu fiz esse vestido, né? Então, assim, costurar, saber tocar uma máquina, já foi nesse tempo aí. Eu posso dizer 10, 12 anos, né? Mais ou menos isso aí. Eu fiz, né, mochila, fiz avental, remendava lá as coisas para usar e, enfim. Parando de estudar, porque nesse tempo aí eu tive que parar com os estudos, porque minha mãe teve que vir, né? Isso lá em Santa Cruz do Salvador, minha mãe teve que vir aqui para Belo Horizonte para cuidar da saúde, né? Ela precisava. E eu, aquela pessoa mais dinâmica dentro de casa, e, né, meu pai falou, olha, não vai dar para você continuar a estudar, você vai ter que parar para cuidar da casa, porque a sua mãe vai ter que ficar fora para cuidar da saúde. Ok, né? Fazer o quê? Obediência naquela época era total, né? Mesmo querendo. Aí eu parei de estudar, depois voltei os estudos novamente, terminei ali. E quando eu estava saindo da 4ª série para a 5ª série, gente, como é interessante em poder dizer, né? Eu precisei pedir para o meu pai para eu continuar a estudar, né? Porque eu lembro que ele falou assim, não, eu dou o que o meu pai me deu, né? Então, já fez a 4ª, então agora não tem como continuar, não. Aí eu falei para ele assim, mas eu gostaria muito de continuar a estudar. Aí ele falou assim, não, tudo bem, só que eu não dou tempo e nem material. Ixi. Aí só trocou não, né? Só trocou Você não. vai fazer, só não tem tempo material. Mas dentro de mim, eu sempre soube o que eu quero. Aí eu simplesmente falei pra ele assim, mas eu aceito, eu quero. Aí não tinha nem o que dizer mais, né? Dessa forma eu quero, então o que ele vai me pedir? Mais nada, né? Aí e realmente, eu não tive o tempo. Eu tinha que sair 6 horas, andar 1 hora, ir para a escola, da escola, ir caminhar mais 40 minutos, ir até a roça, onde a gente cuidava. Ali estava a minha marmitinha de almoço, enquanto eles tomavam café, eu fazia o dever, né, o que tinha que fazer ali, tudo correndo. Depois do almoço, tudo dentro daquele tempo, porque assim que saía para ir trabalhar, eu tinha que continuar também com eles. Aí saindo dali, voltava para casa, mais 40 minutos para chegar em casa, porque ele trabalhava também, não é igual hoje, tá? Até 5 horas da tarde, quando tem sol, vamos trabalhar. Depois ia para casa, e aí em casa tinha que fazer todos os deveres também, né? Que era colocar lenha para dentro, palha para acender o fogo, e água que carregava nas costas para chegar até minha mãe para fazer tudo, né? E estudando, nem por isso. Depois de tudo isso aí pronto, que era o dever, não podia deixar, até porque ele falou que não ia dar tempo. Então, não sei como, mas seria dessa forma. Aí lembro até que a minha mãe um dia acordou com toda a claridade dentro do quarto, foi lá, era a lamparina que tinha virado e estava pegando fogo. Que isso, gente? No meu material que eu estava estudando. Ela apagou o fogo e é assim, né? A história foi assim. E aí quando eu saí de casa, né, que eles vieram, meu irmão mais velho que faleceu, ele trouxe todo mundo, né? Meu pai e minha mãe tinham muita dificuldade, né, de relacionamento, então meu irmão convidou todo mundo e todo mundo aceitou e nós viemos embora. Viemos embora e, Jari, é uma coisa assim muito interessante para eu relatar, inclusive, porque lembro que ele, para mim, nessa idade aí, foi pai e mãe, né? Ele era meu pai, né? Meu irmão mais velho, meu pai, eu te respeitava, mas aquele pai, tá? Aquele pai que conversava
e que explicava tudo. Inclusive, assim que a gente chegou, ele falou assim, olha, tá todo mundo cheio de verme aí, vai pro posto de saúde, vai tomar remédio e cuidar da saúde, porque depois é duro, tá? Depois é trabalhar. E nós aceitamos esse desafio, né? Cuidamos da saúde, depois fomos trabalhar, aí eu já pensei, não, agora eu vou voltar aos estudos, realmente voltei, né? Fiz aí o ensino médio, gostaria muito de fazer uma faculdade, uma coisa assim, mas não consegui. E continuei os meus estudos, a partir daí, e o tempo passou, né? Veio as coisas, é muito interessante, porque esse meu irmão mais velho, que trouxe, né, todo mundo, ele veio a falecer, acho que 2 anos parece depois. E aí vieram as visitas, né? Visitar a gente por causa da perda do meu irmão e tudo. Aí eles falaram, né? Ah, essas meninas têm namorado e tudo, tem casado, tudo muito preocupado, né? Na época a preocupação era muito grande com a família, com os filhos. Aí uma pessoa conhecida aí da família falou assim, ah, já sei, vou arrumar um namorado e tal, né? Aí me apresentou o meu marido hoje. E namorei por 3 anos, parece, acho que foi mais ou menos isso. Casei. E nessa época nós viemos ali para o bairro Itapuã, na Pampulha. E ao casar, tudo mudou, né? Tudo mudou. Antes mesmo de casar, eu gostaria muito de falar também que eu trabalhei em vários serviços. E dentro de um serviço, foi até meu último serviço, foi muito doloroso, foi muito difícil, porque eu via dentro de mim aquela pessoa de garra, de excelência no que eu fazia e não tinha valor. Eu percebia que eu não tinha valor. E dentro de mim eu dizia assim, eu faço da melhor forma como se fosse para mim. E se eu conseguir, né? Aí nessa hora eu fui para dentro de um banheirinho e falei, Deus, se for a tua vontade, coloque algo na minha mão que eu consiga desenvolver, porque eu vejo que eu tenho esse potencial. Eu vejo que eu tenho isso. E aí pronto, né? Terminou ali, eu segurei nesse trabalho aí até finalizar as coisas, tudo, que já estava tudo certo, o casamento, né? E vim morar no Barreiro. E aí tudo começou uma nova vida, nova situação, né? E dinheiro tem que ganhar, né? Eu sempre fui independente, então eu nunca achava assim, casei, agora não preciso trabalhar. Pelo contrário, muito pelo contrário. Agora que eu vou trabalhar junto com meu marido para adquirir coisa, construir tudo, construir família, construir bens, porque a gente quer, por que querer pouco? Nós queremos mais, né? Dentro da dignidade do trabalho, eu consegui sim o melhor possível. E então eu comecei, né? E ali eu comecei a fazer uns lacinhos de crochê, que eu já sabia, né? Tecer ali o crochêzinho, engomava, levava no sacolão, colocava ali para a menina vender para mim, ia levando e tudo. E foi passando o tempo, eu tive o meu filho mais velho, que hoje está com 36 anos, ele fez. E eu comecei com muita dificuldade ali, fazendo aqueles lacinhos, aquelas coisas. E vendendo pouco, porque a condição era pouca, tanto do material, do tempo para cuidar de uma casa, para cuidar de tudo. Mas sabia que eu estava iniciando uma nova etapa, mas que ela ia ter um futuro melhor. Sempre acreditei em mim e nas minhas forças e as forças de Deus em primeiro lugar. Porque Deus na minha vida é prioridade em tudo. Gosto muito de dizer isso, porque com Deus tudo acontece. Se você tiver força de vontade, dedicação e colocar para fora o que você tem dentro de você, com muito esforço, tá? A fé e o talento, então, moldaram a Deus. Com certeza. Foram a chave. Aí eu fazendo os lacinhos ali, colocando e tudo, vendendo um pouco mais, um pouco menos e tal. Aí a minha vizinha, na mesma situação minha, né? Minha vizinha, assim, na mesma situação, eu conversei com ela e falei assim, e se a gente, até então eu já tinha conhecido uma pequena feira ali no Barreiro, e eu fiquei sabendo que tinha oportunidade de a gente colocar alguma coisa ali para vender. E eu falei assim, olha, é uma oportunidade, porque com criança pequena, como é que vai procurar emprego? É difícil, né? Mas nem por isso que eu posso fazer alguma coisa. E aí eu conversei com ela e falei assim, olha, um dia você fica com o Railson, meu filho chama Railson, e o outro dia eu fico com a Gisele, que era a filha dela. Então assim, a gente vai produzir junto, e nós começamos a produzir a bijuteria.
né? Os lacinhos, as coisas. E um dia você vai para a feira com o Railson e outro dia eu vou para a feira com a Gisele. Aliás, eu fico em casa e a outra vai trabalhar. E ela topou, foi muito bom. Bom desde o início, né? Mas depois as coisas foram pegando assim outra direção, porque dentro de mim tinha esse empreendedorismo, que era crescer, melhorar, fazer algo diferente. Ela não, ela só fez parte mesmo da situação. E então assim, as coisas não caminharam porque eu me esforçava e ela não. Talvez seja porque não era isso que tinha dentro dela, né? Cada um tá Sim, aí desenvolvendo. designada a fazer alguma coisa. Isso. Ela poderia estar fazendo outra coisa, mas não aquilo. Dentro de mim, não. Aquilo ali era só início mesmo. Eu já previa isso aí, que ia ser diferente. Com os meus esforços, com certeza. Nosso, né? Na época era nós duas. Aí, a gente começou assim. Depois a gente acabou separando, porque eu vi que não tinha condições, né? De continuar. Mas não desisti, nem por isso, né? Aí eu lembro que eu tinha ali o material e o produto que eu conseguia fazer, mas não tinha barraca, mas eu sabia que através da venda, de alguma forma, eu conseguia barraca, eu conseguia o paninho para pôr ao redor, a lona, e era assim, e eu consegui. Porque eu já me organizava para conseguir isso aí. Tirava o dinheiro de reserva para isso e tirava o dinheiro para o material, né? Eu tinha já este controle. E consegui comprar a barraca, o pano, porque no início foi um paninho no chão. Através deste pano eu consegui o dinheiro para comprar a barraca, para comprar o forro. E fui fazendo as bijuterias ali. Eu lembro que até na época que mudou a moeda. E aí assim, 50 centavos, vamos dizer hoje, não tinha valor, perdeu o valor, aquelas moedinhas, Sim. mudou, né? E eu vendia muito assim. E aquilo me incentivou a continuar fazendo. Só que isso foi no início, depois foi virando assim, normalidade aquele ali, aquele valor, aquela coisa, e as pessoas só passavam e olhavam e falavam assim, não, que lindo, que bonito, e às vezes não comprava. E eu queria vender, porque eu queria produzir mais, eu queria fazer coisa diferente, e eu precisava de dinheiro. Eu precisava de vender, e às vezes acumulava um estoque e eu não conseguia vender. E eu falei assim, não, está errado, porque se eu consigo fazer, eu preciso conseguir vender. E o que está acontecendo? Mas era justo isso, né? Bijuteria, essas coisas. Vende, mas não é uma primeira necessidade. Por isso que eles achavam bonito, mas não compravam. E eu de longe eu via a colega vendendo, assim, sempre vendendo ali uma calcinha, um sutiã, colocando na sacola, conversando. Eu vou levar essa aqui bem de frente, eu observava, eu falei assim, eu poderia fazer calcinha, por que não? Aí como fazer calcinha, né? Costurar, já sabia. Mas fazer uma calcinha não é tão simples assim. Eu lembro que eu via, não é tão simples. E aí, essa calcinha toda virada, toda batida, toda certinha, onde que iniciou isso aqui? Aí eu falei assim, vou tentar fazer uma calcinha. Aí eu comprei uma calcinha. Aí eu vendo ali, aquela colega vendendo sempre uma calcinha, aí eu falei assim, não, vou tentar fazer uma calcinha. E ao tentar eu consegui fazer uma calcinha, não perfeita, mas consegui fazer, fiquei toda feliz, né? Porque eu consegui realizar aquilo ali. E já mudei a minha barraca para vender calcinha. Pouquinha, muito pouca, porque só eu mesmo que fazia, mas vendia. Então aquilo para mim já me deu entusiasmo para continuar a fazer. E aí veio a condição de fazer uma calcinha bem feita, né? Dependia de máquina, não tinha. A tesoura, eu não tinha a tesoura legal, um corte, máquina, mesa de corte, eu não tinha e tudo. Mas enfim, aos pouquinhos eu fui adquirindo essas peças que eu precisava para estar crescendo e fazendo, né, uma calcinha melhor. E continuei indo para a feira. Dessa feira do Barreiro, eu consegui uma vaga na feira do Eldorado. Aí eu tive que melhorar a minha produção mais ainda. E nesse meio tempo eu tive a minha filha, que eu tive que fazer muita calcinha, porque depois eu não sabia quando eu ia, né, conseguir. Inclusive essa feira do Eldorado eu consegui quando eu já estava. Eles me deram a vaga para o domingo, eu ganhei ela na terça. Quer dizer, não acreditavam que eu ia continuar, eu ia para a feira, para aquela vaga. Eles achavam, sei lá, vai para o hospital, não para a feira, né?
Mas eu mostrei para eles que eu ia e fui, ganhei ela na terça. Comecei no sábado, ganhei ela na terça e continuei fazendo calcinha, e a calcinha que eu faço até hoje, sutiãs, né? E ao longo do tempo, eu continuando nessas feiras, conversando com um com o outro, eu tive um gerente que me falou do IPPE, onde que tinha os cursos maravilhosos, palestras. Ele me falou muito bem do IPPE, sabe, uma pessoa de confiança. Então, chama Luiz, o gerente, né, da feira ali do bairro Amazonas, já era uma terceira feira. E eu falei assim, não, tudo bem, né, eu tô sempre mesmo indo fazer alguma coisa para melhoria, vou lá, vamos ver o que tem lá, né. Aí fui lá, era até uma época que estava lá em Contagem, né, o IPPE estava lá, numa temporada, e eu fiz o curso 3 vezes, porque uma foi pouco, 2 foi pouco, eu fiz 3, porque o conteúdo é muito grande, eu gostei muito, achei muito, aproveitei tudo, e depois falaram que tinha até consultoria aqui, na Contorno, né, 8.000, é onde nós estamos hoje, e eu vim para aqui, e olha, todos os dias eu saio aqui com um crescimento de melhoria nos meus negócios. Então, assim, eu entendo de empreender é você colocar para fora aquilo que você tem dentro de você para atender uma necessidade da sociedade, porque é muito grande as necessidades lá fora. Então a gente precisa colocar em prática aquilo que vai atender a necessidade da sociedade, das pessoas que precisam, pessoas que necessitam, né, às vezes do trabalho da gente e às vezes não tem nem condições de adquirir mesmo aquilo ali. E para mim, então, eu acho um prazer muito grande quando eu consigo, assim, doar alguém uma calcinha, porque eu vejo assim, nossa, como é bom eu saber que eu tenho essa capacidade de fazer e entregar algo que alguém precisa. E é assim, né, o crescimento é a todos os dias, né, não parou por aqui. Eu creio que eu vou conseguir muito mais coisas, inclusive dentro do IPPE. Hoje foi um dia, assim, que minha cabeça tá a mil, porque a IA, que é o tudo novo aí do momento, me deixou assim, mas foi só o início, porque eu vou pegar muito mais coisas. Tá certo. Com certeza. Pessoal, eu queria então aqui fazer um agradecimento muito especial a Nilce, né, por ter dedicado esse tempo aqui para o IPPE, para contribuir, né, e colaborar conosco, trazendo a história dela para a gente levar esse legado para vocês. Visto que é uma história de superação e uma coisa certa. Se ela conseguiu, vocês conseguem. Então, a lição de vida que ela nos passou aqui, né, veio de lá de baixo, como todos nós, eu também, né, uma pessoa humilde, mas que está aí, fazendo acontecer, empreendendo, com sucesso. Ela não falou não, mas o sucesso que ela faz com os produtos dela é um negócio meio fantástico. Você participou do prêmio do IPPE, foi muito bem selecionado, as pessoas gostaram muito do produto dela, né, a banca examinadora, e está aqui conosco. Então, quero agradecer ela por ter contribuído conosco, compartilhado conosco a história, porque isso faz parte da linhagem aqui do IPPE, trazer conteúdos de empreendedorismo da maturidade. Obrigado por vocês estarem aqui conosco em mais um podcast, e aguarde que nós estaremos aqui em uma próxima edição do podcast com vocês. Novidades estarão vindo por aí. Um abraço a todos. Obrigada pela oportunidade, obrigada a cada um de vocês, a cada cliente que eu conquistei até hoje. Eu gostaria muito de deixar aqui, hoje, faça o mesmo que eu fiz, porque o sucesso é garantido. E eu não tive a oportunidade de ter um IPPE na minha vida de início. Hoje eu tenho. E as pessoas que hoje estão iniciando, aproveita porque o futuro é muito grande, né? Estando aí junto com o IPPE. É muita palestra, consultoria, atendimento, o aconchego com o IPPE é muito grande. Então, assim, não pense que está no final da vida, como se diz, né? Que agora é só aposentadoria. Não. Seja um empreendedor, porque vale a pena. Com certeza. Obrigado, viu? Por nada. Eu que agradeço. Show.